Galera, nós estamos no primeiro final de semana de Quarteto Fantástico e a gente já tá começando a ver aí alguns reviews, algumas análises do Quarteto Fantástico, e eu quero fazer aqui hoje, eu não vou fazer uma análise, mas eu vou colocar aqui uma análise para vocês de um cara que eu acho muito fera, sem spoiler, uma análise sem spoiler, pra gente poder ter, pra quem ainda não foi ver, ter um ponto de referência de um cara, ó, ponta firme, um cara muito bom. Esse é o nosso vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Ricardo aqui, canal e fanpage Trocando Gibi, canal aqui do YouTube e fanpage lá do Facebook. Então eu vou trazer aqui para vocês um cara muito fera, um cara que eu conheci já tem um tempo e de vez em quando eu vou no canal dele para poder assistir os vídeos dele de alguma coisa que me interessa. Então tá aqui, o sujeito é esse aí, ó. Esse é o sujeito, Jurandir Gouveia. Ele tá fazendo aqui uma análise do Quarteto Fantástico Primeiros Passos sem spoiler, Ele tem uma parte que ele faz com spoiler e tem uma parte que ele faz sem spoiler. Então a gente vai ver só a parte que não tem spoiler. Deixa eu pegar aqui o meu fone para eu poder ouvir o que ele vai falar junto com vocês nesse vídeo. Qual é a finalidade de eu trazer esse vídeo dele aqui? É pra gente poder ver qual é a análise que ele vai fazer do filme e também pra gente comentar aqui se você concorda com ele, se você discorda dele, mesmo que você não tenha visto o filme. Você vai falar, pô, mas como é que eu vou falar se eu concordo ou não se eu não vi o filme? A questão não é a questão de ver o filme ou não, é a questão do ponto de vista dele sobre o filme. Você concorda com ele ou não? Se o que ele tá falando aí é a mesma impressão que você tem, mesmo que você não viu o filme, é a mesma impressão, porque tem aí os trailers para poder dar uma base pra gente. E o mais importante que eu quero passar aqui para vocês é que, apesar de todo o burburinho dos filmes que a gente gosta, que é filme de herói e tudo mais, é pra gente poder ter um ponto de referência, de análise, fora essas paixões loucas aí, se é lacração, se não é lacração. Isso atinge você, também atinge a mim, mas eu prefiro sempre ter a minha própria opinião. Eu quero que você também tenha a sua própria opinião, entendeu? E a gente aqui se respeitando. Vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo, vamos reagir junto e se tiver alguma coisa pra gente ir pontuando, a gente pontua. E não se esquece, né? Curte, comenta e compartilha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal para você receber os próximos vídeos que eu for postando aqui. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, fala comigo, que aí eu trago aqui análise de outros, análise assim de pessoas que nem ele, de outros filmes, pra gente poder ver os outros filmes junto, ver as análises sem spoiler, lógico, de outros filmes, e a gente conversar aqui no campo aí de comentários, conversar sobre esse filme ou sobre aquilo que vocês indicarem para mim. Tá ok? Sem enrolação mais. Vamos lá que já passou aqui uns 5 minutos eu só falando. Vamos lá. Damas e cavalheiros, eu assisti ao filme do Quarteto Fantástico e tem muitas coisas que são fantásticas realmente nesse filme, algumas coisas nem tanto, mas a pergunta que você talvez esteja se fazendo é: será que vale a pena ir ao cinema ver esse filme? Será que a Marvel finalmente acertou depois de uma sequência quase infinita de fracassos? Será que esse é um bom começo para a nova fase do universo cinematográfico da Marvel? Eu vou nesse primeiro momento fazer uma análise baseando-me nas minhas anotações gerais do filme sem spoiler. Num segundo momento, aí a gente vai entrar na seção de spoiler. Eu vou utilizar o deck de storytelling para poder aprofundar em alguns pontos que... Quando ele entrar na parte que ele der spoiler, eu termino o vídeo, tá ok? Eu termino o vídeo porque eu quero que vocês peguem apenas a parte que ele não tá dando spoiler, para quem ainda vai assistir o filme não ter spoiler do filme. Vamos lá, vamos continuar aqui. Que eu acho que foram muito bem feitos, então aguarde para essa sessão onde a gente vai poder ter um debate um pouco mais profundo e técnico. Vamos lá. Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Esse filme se passa em uma realidade paralela. É um mundo onde o Quarteto Fantástico já atua há bastante tempo. Eles são famosos no mundo todo, conseguiram trazer relativa paz para o planeta, seja através da diplomacia que é feita pela Sue Storm, seja através da tecnologia que Reed Richards traz. É um mundo de relativa
paz, entre aspas, não é um mundo tão conflituoso quanto o do Superman. E comparações com o Superman serão inevitáveis, porque são os dois grandes blockbusters do ano. Também penso são a mesma os coisa. dois grandes lançamentos das duas empresas que mais lucram ultimamente em lançamentos, que são os de filmes de heróis, que é a DC e a Marvel. Então é inevitável que a gente faça comparações. Mas você tem que entender que são dois mundos completamente diferentes de narrativa. O storytelling do Superman, James Gunn, uma coisa colorida, animada, com coração e blá blá blá. Você já conhece, bastante humor, não consegue se deter muito tempo no drama. Legal. Isso aí que ele tá falando é uma coisa que todo mundo tem que ter em mente. A gente vê muito fã aí emocionado, enfim. Dá para poder perceber, até quem não é crítico de cinema, até quem não é da área, que os filmes, que não só a narrativa como o universo e a proposta dos filmes são diferentes. Legal, bacana, nos divertimos com Superman. Aqui, porém, você tem uma outra criatura, um filme que é muito mais sério, e a Marvel parece finalmente ter aceitado a possibilidade de fazer um filme sério. Um filme que não fica tentando fazer piadinha o tempo todo. Eu não ri em nenhum momento desse filme. Não é um filme que tenta fazer você rir. É um filme com um tema pesado. É um filme com uma história muito interessante, mas ele não tenta ser sombrio também e depressivo, como foi o caso do Thunderbolts, que entrou num caminho mais ali dos Vingadores da Depressão. Eu acho que ele acerta bem no tom Vingadores da Depressão. Seu DNA carrega informações valiosas. Os 4 personagens principais, que é o Ben, o Reed, a Sue e o Johnny, eles são muito bem desenvolvidos, o Ben um pouco menos. Você se lembra que na versão de 2005, 2007, o Ben ele tinha muito mais protagonismo, porque ele é que sofre a mutação que mais prejudica a sua vida, afinal de contas ele fica uma criatura horrível, isso prejudica seus relacionamentos, e isso é tratado muito naqueles 2 filmes, principalmente no primeiro, Quarteto Fantástico 2005, onde existe até o Johnny que fica tirando sarro dele, existe a questão do relacionamento amoroso, tudo isso fica muito mais subjetivo, assim. Não existe tanto essa intriga, existe um pequeno arco amoroso do Ben, assim como existe o arco amoroso do Johnny. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na sessão de spoiler, mas eu confesso que eu gostaria de ter visto um pouco mais do Ben. Ele fica mais de escanteio, mas é complicado. A gente tá falando de 4 personagens. Reed tem um papel muito importante, a Sue tá fantástica, e o Johnny, por incrível que pareça, não é apenas um bobão, um bobalhão, como ele aparecia antes. Ele é um cara inteligente, porque uma das coisas que mais me intriga, no Quarteto Fantástico é o fato de que você tem a mente mais brilhante do universo, né, do mundo, do planeta Terra, não do universo, mas do planeta Terra, que é o Reed Richards, e ele faz essa nave e ele resolve chamar, de acordo com o próprio filme, as mentes mais brilhantes para acompanhá-lo. As mentes mais brilhantes são seu melhor amigo, sua esposa e seu cunhado. O filme consegue justificar a presença de cada um deles, o que não foi feito no filme anterior. Você consegue ver que eles têm atributos que vão além dos seus superpoderes. Porque nos filmes anteriores, parecia que a única capacidade, o único realmente que importava era o Reed, os outros só passam a importar, só passam a ter relevância depois que têm poderes, porque são os poderes a única habilidade que eles podem ter. Nesse filme, todos os personagens têm capacidades e peculiaridades muito boas, então faz sentido eles participarem dessa missão, faz sentido eles estarem juntos. Pois bem, nós temos aqui uma narrativa que vai se centrar na maternidade e na família. Então você pode ver esse filme de 2 formas. Você pode vê-lo como um Velozes e Furiosos da Marvel, ou como um The Last of Us, primeira temporada, último episódio da Marvel. Quem assistiu The Last of Us já vai entender mais ou menos. Você vai conseguir entender melhor na sessão de... Pior que assim, cara, eu entendo o que ele tá falando, mas só que The Last of Us não é assim, uma boa referência, porque o pessoal tem ranço da série. O pessoal tem um ranço da série, mas não é... Ele não tá dizendo que a série é tão boa que dá pra você comparar com o filme, não é isso não, é a narrativa do game. Ele não joga o videogame, então ele tá querendo falar da narrativa. Esquece a série, presta atenção no que ele disse, mas pensando no game, no jogo 1. Eu joguei o jogo 1 e o jogo 2, e é muito bom, realmente. Nisso que ele tá falando aí, em relação ao game, é muito interessante. Vamos continuar.
spoiler se você não assistiu ao filme e quer ver o filme, então não veja a sessão de spoiler, porque eu vou spoiler de verdade nessa sessão. É um filme que fala sobre sacrifício individual versus sacrifício coletivo, ou sacrifício individual pelo bem coletivo. Não é um filme lacrador. Uma coisa que tem acontecido recentemente em muitos filmes da Marvel, da DC, aconteceu... Agora presta atenção nisso aí que ele vai falar também, que isso é muito importante para poder tirar da gente aquele preconceito do filme antes de ver, por ter sido influenciado por análise de outras pessoas, por postagem e tudo mais. Vamos lá. Vamos tentar entender o que ele quer dizer aqui por não ser um filme lacrador. No caso do Superman, é que existe um rage bait, uma tentativa de fazer com que as pessoas assistam o filme ou falem do filme por causa da raiva, o que é uma idiotice. E eles têm feito isso constantemente. Então fizeram isso no Superman, quando colocaram lá James Gunn falando sobre imigrantes, vai ter gente que não vai gostar, não tô nem aí. Depois ele mesmo se corrigiu e falou, cara, caí numa armadilha, basicamente, dos jornalistas. Isso tem acontecido frequentemente por causa da divisão política, quer saber se o filme é lacrador ou não, se vai ser woke ou não. Deixa eu adiantar que várias pessoas estavam, e eu mesmo estava pensando que esse seria um filme woke, um filme lacrador, porque estaria colocando o Reed Richards em segundo plano. E assim, o Quarteto Fantástico o Reed Richards como líder. Não adianta. Isso aí que venderam pra gente aí nos sites, pelo menos eu que leio o site, alguns perfis aí, o pessoal estava falando nisso, e eu até pensei, pô, se o filme for isso aí vai ser uma bosta, cara, porque não tem nada a ver com os quadrinhos, né? Mas vamos continuar vendo aqui o que ele tá falando, que eu tava vendo essa análise dele, eu parei quando ele começou a falar disso para poder mostrar o vídeo, fazer esse vídeo para vocês. Vamos lá. Adianta. Sue Storm, ela assume um papel de protagonismo, mas ela não é a protagonista. O Reed continua sendo protagonista. Na verdade, os dois disputam ou compartilham o protagonismo de forma muito inteligente. O arco da Sue está muito relacionado com a sua maternidade. Nós sabemos, você sabe, né, pelo trailer, o filme gira em torno do fato de Reed e Sue estarem tendo um filho. Eles têm toda a preocupação de como vai ser esse filho, se vai herdar os poderes, se vai ser uma criatura boa ou má. E aí tem toda a questão do Galactus envolvida. E a Sue tem um papel fundamental como mãe, e eu achei isso belíssimo. É uma coisa que relembra muito o filme Aliens, o segundo filme da saga Aliens. Lembra bastante esse filme, a mulher com esse poder redentor, salvador do seu filho. E isso é algo que eu quero enfatizar bastante. Por quê? A Marvel, ela tem uma predisposição a ignorar a existência de famílias. São raros os casos em que os heróis têm famílias. Na maioria das vezes, o máximo que acontece é ele ter um interesse amoroso. Agora, formar família são poucos os heróis que fazem, e aqueles heróis que o fazem são os heróis que mais o público simpatiza, porque esse é um tema universal. Então, eles acertam muito bem ao pegar essa personagem que muitas vezes é deixada de escanteio. No filme de 2005, ela é utilizada mais como uma ferramenta até mesmo erótica. Tem cenas onde claramente explora muito mais a questão dela ficar invisível, ter que tirar a roupa, e de repente ela aparece, ela tá lá de sutiã e calcinha. Então é uma personagem muito mais erotizada do que com capacidades realmente. A Sue Storm aqui, ela é levada a um nível muito, muito maior. Então muito bem desenvolvido o arco dessa personagem. Eu fico surpreso com a coragem da Marvel de investir nesse filme, porque os últimos Quartetos Fantásticos foram flops totais. Mas ela tá acreditando nesse filme, e eu também tô acreditando que foi um bom investimento. Eu não sei como que vai ser essa disputa na bilheteria com o Superman, com Fórmula 1, com Jurassic Park. É um verão bem disputado nos Estados Unidos, né? Aqui é inverno, mas o período de verão lá, de filmes de verão. Então tá bem disputado, mas eu acredito que foi um bom investimento. Aliás, se você também quer aprender a fazer bons investimentos, não em filmes, mas em você mesmo, vou pular essa parte aqui que é um merchan. Acessa o QR Code ou clica no link que está na descrição. Pedro Pascal tá muito bom. Ele não é um Reed Richards comum, ele é diferente. E se você, como eu, já tá cansado de ver o Pedro Pascal em tudo, ok, ele tá nesse filme. Mas ele entrega um bom trabalho. Ele é um ótimo ator. O que me pega realmente nesse filme é exatamente esse cara, que não tá caracterizado como o Reed Richards. Falo isso de tranquilo, né? Porque é gosto mesmo, eu não gostei.
mas eu não julgo o filme todo por ele, né? Tô cansado de ver tudo com o Pedro Pascal também, mas vamos reconhecer, esse cara é um excelente ator e ele entrega uma performance muito boa, entrega um Reed Richards muito bom também. O grande segredo dessa história tá na Sue, mas principalmente no Galactus. Não apenas por ele ser essa criatura gigantesca, cósmica, poderosa e assustadora, e realmente quando ele olha para baixo você, caraca, esse cara é assustador. Eu acho que poderiam ter melhorado um pouquinho o CG dele, eu acho que não estava tão aprimorado assim o CG dele. Em geral o CG, os efeitos especiais desse filme são bons, mas esse personagem é muito mais do que uma presença assustadora. Ele é uma ferramenta narrativa muito importante para o protagonista. Veja, bons filmes, quando tem vilões, nem todo filme tem vilão, mas quando tem vilões, bons filmes com vilões, eles conseguem colocar algo no vilão que é a própria essência que falta ou o grande medo que existe no herói. O vilão, ele é meio que esse reflexo invertido, deturpado do herói. É isso que você vê desde os arquétipos mais antigos, em todas as histórias antigas. Os grandes arquétipos de vilões são personagens que são o inverso do herói. Galactus não é só apresentado como uma criatura super poderosa que quer devorar o mundo. O papel dele é fundamental. Ele é um filme para toda a família, ele é um filme com uma mensagem super positiva, com uma mensagem de família, familiar realmente, uma mensagem moral muito boa, muito bem centrada. É um filme que defende a vida e a existência desse bebê, que mesmo quando tá na barriga sofre ameaça de morte, e daí depois quando ele nasce, ele é essa fonte de medo e de esperança. Então existem muitas coisas muito bonitas nesse filme, e se você tem dúvida se muitas camadas, igual o pessoal gosta de falar. É claro que existe um ranço geral com relação à Marvel. Eu tenho muito ranço da Marvel atualmente. Eu acho que os filmes se tornaram muito infantilizados, daí eu acabo não tendo uma imersão tão grande na história, mas devo confessar que esse filme conseguiu me pegar, apesar de que eu realmente acho que a ambientação retrofuturista mais atrapalha do que ajuda com relação à imersão. Eu gostaria que ele tivesse mais fundamentado na realidade do nosso mundo, mas eu entendo que eles querem fazer aí um mundo paralelo, uma outra realidade, um outro planeta Terra do multiverso. Tudo bem com relação a isso. Beleza, vamos agora à parte de spoiler. E aqui acaba a nossa reação. Gente, olha só, de novo vou falar com vocês que a intenção de trazer o vídeo do Jurandir Gouveia aqui é para poder ter a opinião de quem entende de cinema, de quem entende de narrativa, de quem entende dessas partes técnicas todinhas, para poder não só te convencer, mas também para poder ensinar pra gente aqui que um filme, ele não é só feito de achismo. Porque às vezes a gente deixa de ver um filme porque alguém falou mal, ou às vezes vai na onda das pessoas. Por exemplo, tem gente que gosta de um filme X que você não gostou, você também viu, você não gostou, aí de repente você passa a falar que gostou do filme porque tá todo mundo falando que o filme é bom. Tem gente que vai pela ideia dos outros. Então esse vídeo eu quis trazer aqui. Se você achou o vídeo legal, dá um like aí. Eu vou deixar aqui o link pro canal do Jurandir Gouveia, para você seguir o Jurandir Gouveia lá. Ele tem muito vídeo bom, ele tem muito vídeo falando dessa parte técnica. Você vê que ele é um cara que se expressa bem, diferente de mim. Mas ele é um cara que se expressa bem, ele é um cara que fala as coisas de uma forma simples e de uma forma objetiva, no português, de uma maneira que você possa entender e saber o que ele está dizendo. Falou, galera? Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, acionar o sino das notificações e curtir e comentar e compartilhar. E vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu. Até o próximo.